Hoje nós vamos pegar a estrada para falar sobre o diafragma, nosso assunto neste segundo vídeo da série sobre os fundamentos da fotografia. Meu nome é João Alvarez, eu sou fotógrafo e você está no canal do Projeto Odisseia, onde eu falo de fotografia e conto minhas viagens de moto para fotografar o Brasil. E o nosso destino de hoje, na verdade, é sem destino, é Easy Rider. Eu resolvi dar um passeio de moto e passar um pouco pela rodovia Fernão Dias, que eu ainda não conheço, e conversar um pouco com vocês sobre essa série de vídeos que eu estou fazendo para o canal, que trata dos fundamentos da fotografia. O primeiro já está no ar, trata do obturador, esse vídeo vai falar do diafragma, e um outro vídeo próximo vai falar do ISO. E assim a gente fecha o que são os três elementos, né, o tripé básico da fotografia. E na sequência, a depender do que vocês comentarem, do que vocês gostarem, do que vocês perguntarem, eu posso fazer novos vídeos me aprofundando ou trazendo outros elementos técnicos e da linguagem fotográfica. Cheirinho de café. Não sei se tem fábrica aqui, não sei de onde vem, mas tem um cheirinho de café aqui por dentro do capacete, deu para sentir. E na verdade eu ainda vou tomar café. Só comi uma banana, um pouquinho de uva, bebi um copo de leite e aí resolvi sair. A Fernão Dias aí pra frente. Essa é a rodovia que a gente pega se quiser ir para Belo Horizonte. Foi a que eu peguei para ir para Tiradentes. Só que quando eu peguei eu fui de carro, não fui de moto. O diafragma, que é o assunto do vídeo de hoje, ele é um buraco, para dizer de uma forma bem simples, que está presente na lente. E esse buraco varia de tamanho. Ele pode ser maior, ele pode ser menor. E aí vem a pergunta, né, principal e simples e óbvia, que é o seguinte: se eu quiser deixar passar mais luz, eu coloco o meu diafragma ajustado para ficar numa abertura maior ou numa abertura menor? Uma abertura maior, claro, porque aí passa mais luz. E tá chegando o pedágio aqui na frente, vou dar mais uma paradinha e depois a gente continua. E se tiver muito trânsito, aí a gente já continua lá em casa, onde eu vou mostrar no equipamento, na lente, como é que a gente faz esses ajustes. E aí, óbvio, a gente vai ver fotografias e ver qual é o resultado disso na prática, vendo a foto, que é de fato o que mais nos interessa. Então, até daqui a pouquinho. Por hoje, o expediente ainda não está encerrado. E agora eu quero te apresentar a estrela do vídeo de hoje. E ele está aqui, é o diafragma. O que é o diafragma? O diafragma é uma abertura, é um buraco que está presente na lente. E vejam só, esse buraco se abre e se fecha. Se abre e se fecha. Como é que eu faço isso? Alterando o diafragma através de um anel que eu giro aqui na lente, ou então através de um botão dial que está presente na câmera, assim como o botão do obturador. Se você não viu o vídeo sobre o obturador, vou deixar o link na descrição e eu aconselho que você veja, porque assim como o diafragma, ele é fundamental para a gente entender a fotografia. E qual a função do diafragma? Ele tem duas funções. A primeira é uma função técnica. Ele deixa passar mais luz através de uma abertura maior ou menos luz através de uma abertura menor. E com isso eu posso clarear
ou escurecer a fotografia. Então eu vou girando e a fotografia vai ficando mais clara ou mais escura. Essa é a primeira função do diafragma. Vamos imaginar o seguinte, uma janela. A gente viu no vídeo passado que o obturador ele controla a passagem de luz pelo tempo. Ou seja, eu abro a janela e eu deixo a janela aberta por 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, passa a luz. Quando eu fecho essa janela, eu barro a passagem de luz. O diafragma ele também controla a luz. Só que se a gente imaginar que ele é uma janela, a gente imagina assim, eu posso abrir essa janela toda, eu posso abrir essa janela a metade, ou eu posso abrir só um pouquinho da janela. Então essa abertura, toda, metade, um pouquinho, é o diafragma, é a abertura do diafragma. Então na fotografia eu controlo duas coisas, o tempo pelo obturador, eu deixo a janela aberta por 1, 2, 3, 4 segundos, por exemplo, e essa janela aberta eu posso abrir a janela toda, a metade ou um pouquinho. Essa abertura, o tamanho da abertura, é o tamanho do diafragma. Vocês já perceberam então que o diafragma não está sozinho, ele se combina com o obturador. Então eu insisto, mais uma vez, vá na descrição, pega o link e assista o vídeo sobre o obturador, porque um sem o outro, vocês só vão aprender a metade, vocês precisam aprender tudo. Então é importante assistir todos os vídeos dessa série sobre os fundamentos da fotografia. E assim como lá o obturador tem uma escala, o diafragma também tem uma escala. Foi criada uma escala. E o bom dessa escala é que ela é universal. Ou seja, se você tem uma câmera A, B ou C, da marca X, Y e Z, tanto faz. Vai ser sempre a mesma escala para qualquer modelo e marca de equipamento. Importante falar aqui que, assim como a tabela do obturador, a tabela do diafragma, ela também é a metade ou o dobro. Nós vamos trabalhar com metade ou dobro, porque é mais fácil de entender. Estou simplificando. Então, se eu tenho um diafragma, uma determinada abertura, e eu diminuo essa abertura em um ponto, eu estou deixando passar a metade de luz que tinha antes. O contrário, se eu tenho um diafragma, uma determinada abertura, e eu amplio essa abertura em um ponto, eu estou deixando passar o dobro de luz da abertura anterior. Além da função técnica que eu acabei de explicar, de deixar passar mais ou menos luz a partir da abertura que a gente usa para fazer a fotografia, o diafragma tem uma outra função, que é uma função estética. Por quê? Porque a maneira como a fotografia vai sair ao final, a maneira como eu vou ver, vou apreciar a fotografia, ela depende de que diafragma eu usei na hora de fazer a foto. Por quê? Porque o diafragma, além de deixar passar mais ou menos luz a partir de uma abertura maior ou menor, ele também altera a profundidade de campo na fotografia. E aí eu preciso definir o que é profundidade de campo. Profundidade de campo é a área da imagem que o nosso olho vê com uma aceitável nitidez, ou seja, que o nosso olho percebe de maneira nítida. Essa área pode ser maior ou menor de acordo com o diafragma que a gente utiliza na hora de fazer a fotografia. Tá bom. Mas agora eu preciso explicar o que é nitidez. Nitidez é o que a gente percebe de maneira clara, de maneira definida, com contornos nítidos. Isso é nitidez. Nitidez é igual à profundidade de campo? Não exatamente. Mas, para deixar as coisas mais simples, de momento a gente vai dizer que nitidez é igual à profundidade de campo. Ou seja, o diafragma altera a profundidade de campo. Ele altera a nitidez da fotografia. Ao usar um diafragma mais aberto, eu tenho menos profundidade de campo, menos nitidez na imagem. E ao usar um diafragma mais fechado, eu tenho mais nitidez, mais profundidade de campo na imagem. Mas então o diafragma é responsável pela nitidez na fotografia? Sim, o diafragma interfere na nitidez
na medida que ele controla a profundidade de campo na fotografia. Mas ele não é o único elemento da fotografia que interfere na nitidez. O foco é fundamental para a nitidez. O tipo de lente que a gente utiliza também interfere na nitidez. A distância entre os objetos da cena, a distância entre a câmera e os objetos da cena também interfere na nitidez. Mas o diafragma é fundamental para a gente ter mais ou menos nitidez na fotografia. E aí você pode estar pensando, então eu vou usar sempre um diafragma bem fechado, porque um diafragma bem fechado me dá muita profundidade de campo, muita nitidez. E ter uma fotografia com muita nitidez é o melhor, né? Não necessariamente, porque embora esses elementos, foco, nitidez, profundidade de campo, eles sejam técnicos, eles têm sua importância técnica, eles são fundamentalmente uma escolha estética. Eles vão alterar a forma como a pessoa vê a fotografia. E eles são usados pelo fotógrafo para dar sensações à fotografia, para dar um determinado sentimento à fotografia. Para isso que é o mais importante, tem a sua função técnica, mas para a criação, para a estética da fotografia, é que, na minha opinião, eles são fundamentais. Uma observação, eu estou falando aqui da profundidade de campo física, ou seja, aquela que você altera fisicamente jogando com o diafragma da lente. Se você fotografa com o celular, é um pouco diferente. Por quê? Porque a lente do celular, ou as lentes do celular, elas têm um diafragma só, que você não consegue alterar, você não consegue variar a abertura. Então se eu fotografo com o celular, eu não consigo mudar a profundidade de campo? Fisicamente, não. Mas você consegue mudar a profundidade de campo digitalmente, eletronicamente. Como? Através do aplicativo do seu celular ou através de um programa de edição. Aí você consegue alterar a profundidade de campo de forma eletrônica, mas fisicamente só realmente nas lentes e nas câmeras fotográficas. Mas nós vamos ver como é que a gente faz isso aqui no meu celular. Vamos lá. Então você já viu que o celular, um pouco, ele também permite você jogar, você brincar com a profundidade de campo. Mas nesse aspecto, realmente, as câmeras, as lentes, elas lhe permitem um controle maior, lhe permitem um resultado, a meu ver, mais bonito até. Mas se você tem um celular, não tem uma câmera, e você quer brincar com esse jogo, com essa percepção de profundidade de campo, saiba que no celular você também consegue. Gostou das dicas? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Me siga também no Instagram, onde eu coloco os bastidores do projeto Odisseia, das minhas viagens de moto para fotografar o Brasil. E por falar em viagem, na próxima viagem para Odisseia, eu vou me concentrar em falar os aspectos que nós estudamos aqui: obturador, diafragma e ISO, que é o nosso próximo vídeo. E além de falar sobre a técnica, eu vou falar das minhas escolhas estéticas. Por que eu usei um diafragma e não outro, um obturador e não outro? Quais sensações eu queria causar no espectador quando ele visse a minha fotografia? Está interessado? Então venha comigo nessa Odisseia. Mas por hoje, o expediente está encerrado.